Vamos falar do pleito amanhã. Amanhã termina esse negócio. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Tá, e aí, como é que estamos, Lucas Dias? Vamos lá, né, Ribeiro? O clima tá quente, a gente sabe que os dois candidatos em entrevistas recentes vêm se atacando, o trabalho de um e outro à frente do Internacional, no período em que estiveram à frente do Internacional. Roberto Melo como vice de futebol, o presidente Alessandro Barcelos, atual mandatário do clube. No próximo sábado, mais conhecido como amanhã, no pátio do Beira-Rio, das 9 às 5 da tarde, o sócio do Inter poderá votar entre Alessandro Barcelos e o Roberto Melo. Atual presidente do clube, candidato à reeleição, Alessandro Barcelos, e o seu conselho de gestão estão concorrendo pela chapa 1. Roberto Melo, candidato de oposição, e o seu conselho de gestão concorrendo pela chapa 2. Ainda também tem a votação, que é muito importante, Ribeiro, para o Conselho Deliberativo, em que serão renovados 150 conselheiros. Metade do Conselho Deliberativo do clube será renovado também amanhã no Beira-Rio. 58.639 sócios aptos a votarem. A gente tem 130 mil sócios no Inter, 58.639 aptos a votar. Bom, vamos lá. Nós temos dois caras aqui que, até por força do seu trabalho, são especialistas dessa matéria, se dedicaram há muito tempo, estão se dedicando, ouvindo os candidatos, indo atrás de notícias e tudo mais. Nem todos. São Na os verdade, colorados, nem todos. os colorados oficiais aqui do programa, né? Sim. Que é o Alexandre Ernst e o Lucas Colar. Ernst, e aí? Cara, vai ser uma eleição muito parelha, eu acredito, tá? E principalmente em cima de tudo que a gente vê. É claro, as pesquisas que se fazem na internet, elas, assim como a da enquete Poker hoje, né? Ela não vai traduzir a realidade fiel. E por quê? Porque quem vota na enquete Poker ou nas pesquisas de internet não são sócios, às vezes são gremistas. É isso aí. Às vezes é até o público são... em geral que está votando aqui. Ninguém contratou uma pesquisa? É que não pode, na verdade, não né? pode. Oficialmente não pode. Os dois lados da eleição, tanto do Barcelos quanto do Melo, garantem que tem números, que tem dados não oficiais. Sim. E garantem que vão ganhar o pleito. E aí tu pode, pessoal que está nos assistindo, ou vocês estão aqui do meu lado, Ernest, mas que coisa mais óbvia, né? Eles acham que vão ganhar. Não, a questão não está em cima só da frase de efeito, né? Não, eu vou levar, mas no sentido mesmo de dizer, vocês vão ter surpresas, vocês vão ver que o outro lado vai cair do cavalo, assim, frases fortes como essa. E aí a gente até tem que remeter, né? Os dois lados falam assim, essas frases fortes e se promete pacificação, isso e aquilo. Mas o Lucas pode até completar. O que menos tem no Inter hoje é um clube pacificado. O que menos tem, menos. Dentro do Conselho Deliberativo, dentro da própria torcida do Inter como um todo, né? Existe um movimento muito forte para tentativa de retorno do movimento Intergrande, assim como existe um movimento muito forte de MIG nunca mais. Então eu acho que vai ser um pleito complicado, vai ser um pleito talvez dos últimos que tivemos, o mais quente, tranquilo, assim, em termos de avaliação a partir do que a gente vê na rua. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, Ribeiro, ainda em relação à eleição do Inter, porque hoje, enfim, a gente já viu alguns anúncios, né, por parte do Roberto Melo. Ontem, né, postou um vídeo com o Abel Braga, hoje pela manhã com o D'Alessandro. E a gente sabe o quão esses caras são importantes na história do Inter e quanto eles podem trazer votos nesse sentido. Não tem como saber quantos, ou se é a maioria ou se minoria. A gente recebe comentários também em relação a o D'Alessandro não precisava disso, o Abel não precisava disso. E por outro lado, legal, o D'Alessandro campeão de volta, o Abel campeão mundial de volta. Então, eu acho que vai ser muito parelha essa eleição. Eu estou com o Ernest nesse diagnóstico. Mas eu acho que até o fim do pleito, que é no sábado, 5 horas da tarde, a gente vai ter muita coisa para acontecer, né? Com declarações dos candidatos, que tem agenda hoje. Inclusive, né, o presidente Alessandro Barcelos estará conosco no Voz do Gigante a partir das 7h30 da noite. O candidato Roberto Melo não topou participar conosco, infelizmente. Decisão dele e a gente respeita. Mas vejo que ainda vão surgir outros nomes, né? O Inter de forma oficial, como gestão, né? O presidente Barcelos, Magrão e Cudê usaram da máquina do clube na quarta-feira, né? O Melo já está disparando também com o Abel, o D'Alessandro, daqui a pouco alguma coisinha. Surge um nome aqui, um nome acolá.
Então, muitas coisas ainda vão vir, né, para a gente repercutir na eleição colorada. Porque é que dessa questão até assim, né? Muita gente está me perguntando o que tu acha do Abel e do D'Alessandro estarem anunciados, né, pelo Roberto Melo. Eu acho que é importante que se separe o ídolo e o profissional. E assim como a gente pode fazer até uma analogia quando a gente tenta criticar o Renato aqui, ou quando a gente usa o Renato, por exemplo, o Renato jogador, o Renato estátua é uma coisa, o Renato treinador é outra. Da mesma forma o Abel, da mesma forma o D'Alessandro. Tem muita gente, por exemplo, atacando o D'Alessandro, atacando o Abel nas redes sociais. Eu acho que o que eles fizeram para a história do clube, nada muda, nada muda. Agora, porém, eles têm de ser cobrados, se caso o Melo vença a eleição, como coordenador técnico, como um gerente de futebol. Eles não podem ser lembrados pelo gol em Grenal, porque ganharam isso, ganharam aquilo. Eles Mas têm eu que acho ser... que a crítica em relação ao D'Alessandro em especial, né, que é o que eu tenho visto nas redes sociais a partir do anúncio que foi feito hoje pela manhã, é justamente por conta de frases que o D'Alessandro fez durante a sua carreira como jogador. Né, de que não era envolvido com política, com movimento político, com questões extracampo, e acho que é total legítimo direito dele de apoiar quem ele quer, de trabalhar com quem ele quer. Também, a questão, né, da entrevista que ele deu, né, lá no começo do ano, no jogo do Cruzeiro aqui no Beira-Rio, falando sobre dívida e da relação dele com a gestão atual, ele abre brecha para que se interprete que foi algo político, algo que ele sempre foi contrário. Falou da imprensa, né, criticava todo mundo, dizendo que botavam ele contra o torcedor. E, na verdade, hoje, quando ele posa ao lado de um candidato, indiretamente fazendo joinha ou abraçado, ele vai ser cobrado por isso. Ele abriu uma porta que talvez ele não precisasse ter aberto. Ele poderia trabalhar na gestão do Melo, poderia ser o coordenador, mas... né, não precisava ter se envolvido nessa questão política, assim como o Magrão também fez na quarta-feira, na minha concepção, dizendo, só fico com o Barcelos. Eu acho que tem caras que têm tamanho no Inter e no Grêmio que eles não precisam botar à prova a sua idolatria, né, por um cargo dentro de uma gestão. Eu acho que eles são maiores do que isso, mas a decisão é de cada um.